concordância nominal. Que horas são? Isso. A não ser que tu coloque que horário. Não, mas ninguém pergunta assim, agora. Não, ninguém. Né? Que horas são? Então, concordância nominal vai ser o quê? Concordância nominal vai dizer que os nomes devem concordar entre si com o substantivo, ou seja, pronomes, né, artigos, adjetivos. Então, os pronomes. Tudo que, quando a gente fala em nome nominal no português, a gente fala o quê? Em todas as classes gramaticais, menos verbo e advérbio. Né? Porque o advérbio é ligado sempre ao verbo. Então, pronome ou pronomes, artigos, adjetivos, né, devem concordar com o substantivo a que se referem. Concordam com o substantivo, né? E ao termo que eles se referem, quando há uma referência entre eles. Então, tem os casos. Primeiro, bom, regra geral fica fácil, né? Minhas intenções são as melhores. Minhas, pronome, está concordando com as intenções, né, substantivo. Melhores, no plural, porque se concorda, é um adjetivo, concorda com as intenções. Da mesma forma, o artigo, concordando com as melhores, e ficou um monte de seta e uma confusão com as intenções. Isso é a concordância, regra básica. Daí eu vou ter o quê? Por exemplo, primeiro, cor. Cor pode ser substantivo, não. Vai empregar sempre o masculino, a não ser que se refira só ao termo feminino. Por exemplo, aqui. Eu posso colocar comprei, não, São Paulo. Apresenta, ou possui, trânsito e ruas. São Paulo possui trânsito e ruas. Eu tenho o quê? Gênero masculino, trânsito, ruas, gênero feminino. Agora, se eu for colocar um adjetivo, o adjetivo vai ter que concordar com o masculino. Caótico, caóticos. Então, ele fica no plural, claro, porque ele concorda com os dois, né? Trânsito e ruas. E ele fica no masculino, caóticos. Por que isso? Porque se eu colocar caóticas, eu estou me referindo só às ruas. Daí não ao trânsito. São Paulo possui trânsito e ruas caóticas. Se é feminino, só pode estar referindo ao termo masculino, feminino. Se eu quero me referir aos dois, sempre a concordância no masculino. Só poderia ficar aqui caóticas se eu colocasse São Paulo possui avenidas e ruas caóticas. Porque daí a avenida é feminino, né? Rua feminino. Daí a concordância fica no feminino. Senão sempre assim. E aqui, isso também dá o ênfase, né? Os brasileiros agem com calma e rigor
rigor masculino, calma feminino. Tá? Eu quero colocar um adjetivo pontual, ríspido, britânicos. Britânicos. Se eu quiser me referir só ao rigor, ficaria o quê? Com calma e rigor britânico, no singular. Tranquilo? Depois, uso do bastantes, né? Tem um monte de gente que acha que está errado quando tu fala ou escreve. Várias vezes eu já falei bastantes, tem gente que fica olhando assim com uma cara. Mas existe no português, não existe só o bastante. Né? Estou usando o plural. Por quê? Na verdade, o bastante, o que ele é? Ele é um sinônimo de suficiente, muito ou muitos. Tá? Muito ou muitos. Então, ele pode ser colocado o quê? Como advérbio de intensidade, ou pode ser colocado como adjetivo. Tá? Muda o sentido. Por exemplo, aqui. Eu quero dizer que há, verbo haver, sempre no singular, nesse caso, há alunos. Se eu fosse colocar, tá, espacinho, em sala. Se fosse colocar suficiente, ficaria o quê? No plural, não? Há alunos suficientes, né? Então, no caso, se eu vou usar o termo bastante, como ele é um sinônimo, vai ficar no plural. Bastantes. Há alunos bastantes em sala. Fica estranho porque quase ninguém utiliza esse aqui. Falaria suficientes, colocaria, né? Mas é corretíssimo, porque é um sinônimo, na verdade. Será que eles podem pegar na prova, as provas? Sim, não, isso aparece. Normalmente, concordância nominal em prova, sim, o concurso aparece. Há flores bastantes na floricultura. É porque muda o sentido. Ó. Há flores bastantes na floricultura. Floricultura. Há flores suficientes na floricultura, ou há flores, muitas flores na floricultura. Isso cai quase sempre, porque a primeira impressão que dá é que tu vai direto, bastantes não, né? Porque não é usual. É certíssimo. Norma culta. Não precisa pagar. Depois, obrigado e obrigada. Também acontece muitas vezes o quê? Né, a gente achar que tu está falando para alguém o obrigado ou obrigada. Mas não é assim. Na verdade, tu fala para ti. Por quê? Na verdade, o obrigado e o obrigada, eles são uma redução. Né? Sabe que lá na década de 12, tá, era o quê? Era: agradeço muito por esse favor prestado, sinto-me obrigado agora a lhe retribuí-lo. Lhe retribuir. E essa era a saudação, tudo isso. Né? Então, quem se sente, tu está agradecendo a pessoa por ter feito algo e tu te sente obrigado a retribuir para ela. Então, a mulher só pode se sentir obrigada a retribuir e o homem só pode se sentir obrigado a retribuir. Então, não é para a pessoa que tu fala, é de ti o obrigado. É tu que está obrigado ou obrigada. Então, o homem fala o tempo inteiro obrigado, não interessa para quem seja. Né? E a mulher fala o tempo inteiro obrigada, não interessa para quem seja. Se ela falar para uma mulher é obrigada, se ela falar para outro homem, parte dela, então ela fala obrigada. Mesmo acontece com o homem. Sempre assim. E o plural normal, né? Se uma mulher fala em nome de outras, estamos obrigadas, né,
normal. Agora, 3 mulheres e um homem, né? Estamos obrigados a lhe retribuir o favor. Vou passar um pano aqui já. Depois eu tenho o meio. Né? Palavras invariáveis, por exemplo, o advérbio. Né? O advérbio invariável, vou colocar isso só porque, né? Mas menos sempre. Né? Menos nunca. Porque ele é invariável, um advérbio. Então a gente usa sempre menos. Jamais menos. E quando eu tenho o meio como advérbio também, na verdade ele tem variação quando ele for numeral. Tá? Quando ele for advérbio, não. O que ele significa? Quando ele é um advérbio, ele significa um pouco, ou tanto quase, tá? Um pouco. Então a gente vê às vezes as mulheres falando: ah, estou meia cansada, meia estressada, né? Meia preocupada. Mas não acontece que você está falando o quê? Que está um pouco. Então a mulher está meio cansada, meio nervosa, meio sonolenta. Não existe a concordância feminina. Então eu posso colocar Marilinda está meio nervosa. Se fosse cansada e assim vai. Porque é o que? É um pouco. Então não existe meia, sempre meio. Quando for, tá? Quando o meio significar um numeral ou um adjetivo, daí existe. Porque eu posso utilizar ele como adjetivo, ele significa o quê? Poucas, né? Se eu colocar aqui, Jucimara não é de meias palavras. Não é de meias palavras. Porque existe o meia, né, tem a variação do plural e do gênero. Porque é um adjetivo, ele significa poucas. Né? Jucimara não é de poucas palavras. Daí concorda com palavra que é feminino. Então, meias. E se for numeral, também. Machado bebeu meia taça de vinho. Daí o meia é um numeral, porque meia significa o quê? Metade. Tá? Daí existe, concorda com o taça, seria meio copo, porque copo é masculino, taça feminino, meia taça. Numeral. Metade. Certo? Então, concordância nominal ainda, né? Supressão de repetição de termo. Tá? Quando eu tenho 2 adjetivos e um substantivo, para evitar que eu utilize 2 substantivos, eu posso fazer o quê? Na concordância, supressão ou omissão, né? Ou omissão, tanto faz, omissão de um substantivo. Então, daí assim ficaria um substantivo e 2 adjetivos. 2 adjetivos. Né? Isso é uma regra opcional, é só para ver a diferença. Porque isso também cai porque eu tenho a utilização do artigo. Tá? Para que eu retire um substantivo, eu posso fazer o quê? Eu utilizo um artigo definido. Se eu colocar assim, o presidente argentino
Agora, eu quero dizer que o presidente argentino e o boliviano compareceram à reunião. Para que eu evite colocar mais um substantivo, a repetição do substantivo, eu posso utilizar o artigo definido, né? O presidente argentino e o boliviano compareceram à reunião. A utilização do artigo definido aqui suprime a repetição do presidente. Se eu não coloco esse artigo, eu tenho que repetir o presidente, porque às vezes a gente vê uma concordância assim que não é certa. Ou o presidente argentino e boliviano. Daí o que pareceria se eu não colocasse aqui o artigo O? Significa que o presidente é argentino e boliviano ao mesmo tempo. Então, se eu tenho os adjetivos assim, sim, daí ele seria metade naturalidade argentina e metade boliviano, que é o presidente argentino e boliviano. Como ele não é, um é argentino e o outro é boliviano, eu tenho que utilizar o artigo definido. Daí ele suprime a palavra presidente de novo. Certo?